E tá aberta a porteira da evolução e do crescimento pessoal, porque a gente tá aqui pra falar de Webtoon mais uma vez. Yeah! Mais uma vez. Mais uma vez. Literalmente mais uma vez pra gente, porque estamos gravando 2 episódios no mesmo dia. Aqui quem fala é a Made, e eu tô aqui de novo com a Nai. Oiê! E com a Mari. Alôs! E o tema de hoje é desenvolvimento de personagem. Então, além de dar uma pincelada no que a gente acredita que é um bom desenvolvimento de personagem, a gente também vai trazer alguns exemplos de alguns dos nossos desenvolvimentos preferidos dentro dos Webtoons. É isso. Vai ser um papo que talvez tenha um pouco de embasamento técnico, mas vai ser principalmente pautado nas nossas opiniões. Acho que a gente pode começar definindo o que é um bom personagem. Excelente. O que nós achamos que torna um bom personagem. A gente já abordou o tema personagem em outras coisas, mas sempre vale trazer de volta. Para começar, eu acho que já vale a gente deixar claro que bom personagem é diferente de um personagem do bem. Claramente. E é muito maravilhoso mesmo quando eles fazem você se apegar pelo vilão. Nossa. Porque quer dizer que foi bem construído, pacas. Eu não sei, mas quando isso acontece, eu também geralmente fode com a minha cabeça. Essa pessoa é má. Dependendo do caso, Porque eu não quero que ele morra. Às vezes ela não é inteiramente má, mas você fica tipo, não, porque eu gosto tanto se a pessoa faz coisas absurdas que eu jamais faria e tal. E aí, emendando nisso, a gente pode perguntar o que pra você, Maze, torna um personagem cativante? Porque às vezes ele é mau, a moral dele, assim, é duvidosa, mas o que ele é cativante pra você? Por que ele funciona? Tá, eu acho que todo mundo tem suas preferências, né, em termos de Sim. personagem. O que faz a gente pegar um determinado personagem, botar debaixo da asinha e dizer, eu vou te cuidar pro resto da vida, eu vou te defender de tudo e de todos, passar pano pra todas as suas merdas, entendeu? Estou aqui pra isso. Pra mim, e aí eu tenho ciência de que é uma preferência bem pessoal minha, eu tendo a gostar daquele personagem que é cheio de problema, cheio de problema. A Nai sabe disso até, inclusive, ela já falou sobre isso, quando a gente lê webtoons semelhantes, e aí sempre tem aquela coisa do chip e tal, ela vê assim, Neide, você gosta de problema, né? Eu disse, eu gosto de problema, eu gosto do problema. Escrito na testa, né? Tava escrito na testa da pessoa, problema. Mas assim, não problema da perspectiva de toxicidade, isso eu não gosto, tá? Então quando é aquele personagem tóxico, mas eu gosto daquele personagem que você fica, se envolver com essa pessoa vai dar uma dor de cabeça, e eu fico, se envolva com essa pessoa, que vai te trazer muita dor de cabeça. A pessoa só deveria estar fazendo terapia, sabe? Só fazer terapia. Terapia ajudaria bastante coisa. Então, assim, tem esse lado, mas às vezes o que tem por trás é essa questão de, tipo, a pessoa tem muitos problemas pra superar, tem muitas coisas que precisam ser resolvidas. Eu acho que isso é uma coisa que geralmente tá atrelada a alguns dos meus personagens preferidos, e eu acho que é porque dá muito espaço pra crescimento. Então a gente consegue ver a evolução, né, mais clara, conforme ele vai superando os medos, superando os traumas. Então eu gosto disso. E eu gosto de personagem com atitude. Eu gosto de personagem merece, entendeu? Eu gosto de personagem que se posiciona. Eu gosto de personagem, né? Mas que ao mesmo tempo tem um lado, tem aqueles momentinhos de, ai, olha como essa pessoa é fofa. Então quando rola esse contraste, tipo, você tá tão acostumado a ver o personagem lá briguento, entendeu? Tipo, com aquela cara super séria, que aí nos momentos que o personagem é um serzinho de luz radiante, você fica tipo, ai, que pessoa maravilhosa. Então eu gosto desse contraste também, sabe? Eu acho que foi uma boa introdução do que são os meus bons personagens. Mas eu diria que no geral, mesmo que ele saia desse meu padrão, o que me faz classificar um personagem como um bom personagem é principalmente a coerência dele perante o que me foi apresentado dele. Sim. E a coerência dentro das ações, assim, pra mim faz muita diferença. Sim, isso é o meu principal ponto. Porque eu sinto que o bom personagem, ele cria uma conexão com você e ele faz você gerar uma empatia. Obviamente, se você se vê naquele personagem, é mais fácil de você criar empatia. Mas o bom personagem é aquele que, mesmo que os problemas dele, a visão dele de mundo não tenha nada a ver com a sua, ele ainda te faz questionar, sabe? Ele ainda te faz ficar refletindo e entendendo as reações dele, o porquê que ele se posiciona daquela maneira, o porquê que ele faz o que ele faz. Então, pra mim, isso é um bom personagem.
Quando ele consegue fazer isso, mesmo não tendo nada a ver comigo, eu deito pra ele, assim, eu digo, nossa, você é muito bom, sabe? Não, e eu concordo demais com esse ponto que você disse das ações serem condizentes. Eu acho que isso, pra mim, é o ponto que eu deixo que mais me atenta, sabe? Do tipo, a personalidade da pessoa me foi representada como isso. Se ela tá tomando uma decisão que não faz sentido, eu fico revoltadíssima. Eu falo, como assim? Não faz sentido! Vocês me prometeram outra coisa! Você tá fazendo? Não, mas esse pra mim é o principal ponto. De um você bom não personagem. pode chegar naquele ponto de você ficar com vontade de chacoalhar aquele personagem. Você não é assim, você não faria isso. Exatamente. Pra mim, um bom personagem, os personagens que pra mim são mais cativantes de questão de escrita, são os personagens que na minha cabeça eu defino como Power Rangers preto, assim, sabe? É os que não fazem parte da história principal. Eles aparecem ocasionalmente, são extremamente fodas. Olha só. Vêm, sobem e vão embora. Vêm, fazem o deles e vão embora. E são super misteriosos. E aí você não sabe se ele é do bem, se ele é do mal, porque a pessoa só veio, fez dela e apareceu e sumiu. Eu amo personagem assim. Eles aparecem e eu fico tipo... Oh! Os preferidos da Nai, então, são literalmente eles vêm, comem e vão embora. Eles vêm, comem e vão embora. Eles vêm, roubam a cena e vão embora. Eu chamo eles de Power Rangers preta. Porque o Power Rangers preto, ele só vinha, aparecia e ia embora, né? E aí é isso. E aí rolava todo o mistério de quem era. Tipo, meu Deus, esse ser misterioso que apareceu aqui. Exatamente. E pra você, Mari, o que é um personagem cativante? Eu acho que tá, assim, acho que nesse ponto acho que a gente concorda bastante, né, sobre bons personagens. E acho que pra mim também, um bom personagem, ele precisa ter atitude, eu não diria nem badass, mas atitude de tipo, Isso. por favor, não seja passivo na sua própria história. Exato. Porque se você for 100% passivo na sua própria história, o negócio vai ficar meio difícil. Né, eu vou te odiar para sempre. Posso te trocar por outra coisa e tá tudo bem. E você vai aceitar, porque você é passivo e você vai aceitar que eu vou te trocar e você não vai fazer nada pra mudar isso, entendeu? Você tá me dando um aval. O badass não necessariamente precisa ser o porradeiro, né? Às vezes é dentro dos parâmetros dele. Então, tipo, às vezes pra um personagem que é super recluso e tem muita dificuldade de se expressar e de se posicionar, no momento que ele bate na mesa e fala o que ele pensa, você fica tipo, puta que pariu, sim! Obrigada! Você acordou! E aí, tipo, é um momento badass daquele personagem. Tipo, dentro da realidade dele, exigiu um passo muito grande, né? Então, eu acho que a gente tá bem alinhada nesse ponto. Sim, eu tendo a gostar de bons vilões. Yes! Assim. Nada contra os mocinhos da história, não é isso, mas é que eu acho que ser mocinho é muito fácil. Todo mundo é. O papel do mocinho é muito fácil. Eu acho que você ter um bom vilão ali, e ainda mais quando um vilão é construído que você não odeia o vilão, de tipo, é o vilão que tá atrapalhando a vida do principal, que é não sei o que lá, mas você não odeia, você nem sempre torce, você quer torcer contra ele, mas no fundinho você ainda gosta dele, e você fica meio, ai meu Deus, e agora ele vai fazer isso contra o meu personagem, mas caraca, que da hora que ele tá fazendo isso, mano, olha esse plano, ou, sabe? Aí eu acho que são, assim, personagens que eu gosto. Você gosta de gente inteligente? Gosto de gente inteligente, gosto muito de gente inteligente. Isso é bom. Não precisa ser um gênio, gente. Não é ser no nível genial, mas ter essa inteligência e também ter a coerência é importante, né? Como vocês falaram, coerência é muito importante. E, assim, eu estou aberta a todos os personagens. Eles só não precisam... Sério, acho que se ele não for extremamente passivo... Ai. O mocinho? Mano, porque assim, pra ele ser mocinho nesse nível... Tem que ser, tipo, Flash, sabe? O Flash, eu digo, de Flash Gordon, gente. Sei. Lá, toda a velhice, entendeu? Que é aquele cara que tem lá 24 horas pra salvar a humanidade. Ele é apenas, sei lá, acho que ele é um jogador de basquete, não me lembro o que ele era. Ele é jogador de alguma coisa, gente.
E ele vai salvar o universo. E, assim, dentro de Flash ali, do Flash Gordon, isso funciona ainda, porque, sei lá, é um filme dos anos 80. Aí, nesse contexto, funciona. Mas se for nos dias de hoje, assim, se não for um mocinho desse jeito, não for bem trabalhado... Não funciona. É só irritante. É só irritante. Só passivo. Sim, você não quer que ele salve, você vai até torcer pra que ele caia, tropece e morra, entendeu? Falamos do que é um bom personagem, e aí eu acho que vale a gente falar o que é um bom desenvolvimento de personagem. Apesar de estar bem atrelado, né? Sim. Então, a gente falou aqui de coerência. Pra mim, pelo menos, bom desenvolvimento de personagem tem muito a ver com coerência. E tem muito a ver de a gente ver evolução, né? Eu acho que se a gente tá acompanhando uma história é porque a gente quer ver alguma coisa mudar. E isso envolve muito também mudança e evolução por parte dos personagens. Então, eu acredito que são principalmente esses 2 pontos. É que eu tô pensando nas minhas personagens, no desenvolvimento delas, nas 2 personagens que eu escolhi, nos 2 personagens que eu escolhi, no aspecto do desenvolvimento deles, que é lento. Parece que não existe. E acho que isso é um desenvolvimento que eu gosto muito. Eu acho que isso é um ponto que eu também gostaria de falar, que é um desenvolvimento que parece que não existe. Que ele é tão lento e tão natural, que quando a pessoa chega naquele ponto, no ápice, assim, você faz... Meu Deus! Você construiu tudo isso até agora e eu não tinha percebido. Isso é muito legal. Porque isso condiz muito com a personalidade do personagem. Então, quando o desenvolvimento é natural e orgânico, é muito satisfatório. É muito satisfatório. Eu acredito que desenvolvimento de personagem não pode ser apressado, assim. Eu vejo que tem gente que gosta de apressar. Não, eu preciso fazer essa pessoa mudar logo e fica uma coisa forçada. E aí você fica tipo, tá, você tá realmente querendo me dizer? Você quer que eu compre? Que depois dessas 2 situações aqui, merreca, a pessoa já evoluiu tudo isso. Não, isso não pode ser possível. 3 meses ela superou o trauma de infância? Exato. Só porque ela conheceu o fulaninho. Exato. Não. O mundo ficou perfeito e cor de rosa. Não é assim que funciona, não. Então, é isso, tipo, a gente fala, né, de evolução, mas tem que ser evolução dentro do contexto, tem que ser evolução fazendo sentido. No fim, se a pessoa não conseguir fazer isso, se conectar e não me der um motivo condizente, assim, bem convincente, não vale, né? Não faz sentido. E eu acho que essa é uma das coisas que mais me incomoda em desenvolvimento. Ou é o desenvolvimento espontâneo do nada, de um capítulo para outro, a pessoa vira e fala, olha, daqui 2 meses ela encontrou fulaninha, agora ela superou todos os traumas dela e tá tudo certo. Ou o desenvolvimento que é jogado no ralo. Isso também me deixa muito brava. Nossa. O desenvolvimento jogado no ralo me atrapalha. Eu acho que o meu maior exemplo de desenvolvimento jogado no ralo não é de webtoon, é de série de televisão. É o Barney do How I Met Your Mother. Pra mim, ele é o maior desenvolvimento jogado no ralo. Nossa. Quando você falou Barney. Nossa. Não é um dinossauro. Então, mas é o que veio na minha cabeça. Eu pensei, gente, o que fizeram com o Barney? Você me ama. Só pra contextualizar pra quem tá ouvindo, eu sou a pessoa eu quase não vejo série, tá? Então, por isso que quando a Ana falou Barney, foi um dinossauro que eu dinossauro roxo. E pra contextualizar o Barney, né? Nossa, o nome dele era Barney? Era Barney Stinson, não era? Nossa, eu não lembrava o nome dele, mas tudo bem. Você sabe que ele falhou como personagem. Que a pessoa deletou ele da história. Eu vou só deletar assim, ó. Não, mas então, para dar esse contexto aí pra quem não assistiu How I Met Your Mother, né? Que ele é um cara mulherengo, ele é um cara super mulherengo. E é isso. Ele é escroto, se você assistir ele, você vai saber que ele é... Hoje em dia, você não suporta 3 episódios da existência dele. Exato. E daí ele começa a construir ali uma relação com a Robin. E ele vai mudando, tipo, porque, sei lá, ele era um cara mulherengo, começou a gostar dela e eles vão construindo junto, eles têm uma personalidade ali parecida e... Enfim, parece que ele vai mudar, mas daí ele, enfim, volta, né, a ser mulherengo, mas acho que ele tem ali uma pequena mudança quando ele tem... Spoiler de How I Met Your Mother. Fora de contexto. Que ele tem a filha, que aí sim ele fala que ela é a mulher que ele... Nossa.
ama, que ele realmente ama, a primeira mulher que ele amou, que é a filha dele. Foi escrito por um homem essa bosta, com certeza. E tipo assim, ele poderia ter tido já toda essa relação melhor com as mulheres, de tipo, tratar mulheres melhor quando ele ficou com a Robin, assim, tipo, Nossa. sério, não aprendeu nada até. Teve que nascer sua filha. Ok. Eu, assim, ok. É isso, eu só queria dar esse contexto, a gente pode continuar. A revolta. Eu tô tentando pensar em desenvolvimento jogados no lixo de personagens de... Ai, eu tenho. De Webtoon. Ai, eu tenho. Ai, Pode falar, me por perdoa. Secretary King. Eu fiz o erro de ler o Webtoon do What's Ai, Wrong meu with Deus. Secretary King. Ela começa maravilhosa. A secretária, assim, Spoilers. que resolve a vida do homem. Spoilers. Mas, assim, é pra falar que o desenvolvimento foi jogado no lixo. Acaba ela virando a mulher de família tradicional coreana em casa, pra ter filho, sabe? Tipo, e totalmente príncipe, me deu seu dinheiro, sabe a minha vida. Eu fiquei revoltadíssima. Sendo que começa, o contexto da história toda começa ela falando, eu vou me demitir porque eu quero viajar o mundo. Nossa. É isso. Nossa. Assim, gente, nada contra, né? Tipo, a pessoa quer formar família e tal, mas, poxa, se a pessoa foi apresentada diferente, né? E aí isso muda do nada, não é legal, não é bacana. É que, gente, tem uma coisa que acontece muito. Não sei se muito nos webtoons, mas muito audiovisual. Que mulheres, acho que principalmente, elas são sempre salvas ou pelo casamento ou pela maternidade. Nossa. Tipo, são pessoas, sei lá, que eram rebeldes ou alguma coisa assim, tinha, né? Aí ou casa e vira, né? Tipo, não, agora acertei minha vida, entendeu? Salva pelo matrimônio. Uhum. Ou ficou grávida e fala, não, agora eu acertei minha vida. Salva pela maternidade. Nossa. Tipo, um rolê desses muito, assim, ruins, porque, tipo, não é só porque você casa, não é só porque você tem um filho que você precisa perder princípios de liberdade. Exato. Você pode falar assim, não, agora eu tive um filho, ele não pode viajar agora porque não posso pegar avião com esse bebê recém-nascido, mas ali, quando ele tiver 5 anos, eu posso levar ele junto. Exato. Pô, e vamos viajar o mundo com meu filho, e acabou. Uhum. Vou viajar o mundo com meu marido, e acabou. Com minha mulher, com não sei o que lá, com o teu cachorro, pode levar junto. Com preço, porque Tá senão tudo ele late. certo. Leva o certo. preço junto. Não sejam salvas pelo casamento e pela maternidade. Não esperem a maternidade e o casamento pra ser salvo, né? Tem várias outras Isso. oportunidades aí no meio do caminho. Tipo, não que você não possa ter um crescimento e evolução com isso, mas tem outras formas de você crescer e evoluir também antes disso, né? Eu acho que isso que a gente tá trazendo, eu acho que é o maior desenvolvimento jogado no lixo de personagens femininos. Eu não consigo pensar em nenhum nesse momento, mas eu admito que o que você falou é bem ruim mesmo. Então não vamos ter uma disputa aqui, mas olha, tem grande possibilidade de que você ia ganhar, caso eu trouxesse outro. Bom, falamos do que é um bom personagem, falamos também do que pra gente é um bom desenvolvimento de personagem, e aí, perguntinha só antes da gente vir pros nossos exemplos, né, trazer aqui os nossos cases de webtoons. Esses 2 pontos, eles estão ligados? Pra ser um bom personagem, tem que ter um bom desenvolvimento? Eu posso trazer aqui, gente, que às vezes desenvolvimento nenhum é um bom desenvolvimento. Exato. Perfeito. E eu tenho um case de sucesso aqui pra demonstrar como às vezes não desenvolver o personagem, às vezes o personagem não precisa mudar, gente. E é um bom desenvolvimento. Não é um personagem, assim, passivo. Essa é uma pergunta. Não. Tá. Ele não é passivo. Eu vou trazer aqui, gente, por favor, abram aqui as portas do México, porque eu vou trazer Ruby. É uma descarada. Pra gente vai conversar sobre... Ai, meu Deus do céu. É o seguinte, Ruby é uma novela mexicana e tem a Ruby, né? Dá o nome da novela. E ela é uma pessoa pobre que tem bolsa numa escola de rico e tudo mais, e ela é super interesseira, ela é super deslumbrada, ela tem uma amiga que é a Maribel, que é rica, e ela tem, tipo, super inveja da amiga e tudo mais. O que acontece com a Ruby? A Ruby é essa pessoa interesseira, que quer ser rica a qualquer custo, quer pagar de rica, mas não tem um tostão no bolso.
Quando o noivo... Parece ser o seu tipo de personagem favorito. Parece, né? Por que será que parece? Por que será? Quando o noivo da Maribel vem, né, pro casamento, eles vão casar, e ele vem pra conhecer a família e tudo mais, que é o Heitor, né, esse noivo, ele tem um amigo junto, que eu esqueci o nome, gente, foi mal amigo do Heitor. E a Ruby se interessa por esse amigo do Heitor, e por ele estar junto com o Heitor, ela acha que o cara é rico, só que ele não é rico, ele é pobre. Então, o resumo aqui da narrativa é que a Ruby seduz o Heitor. Tá. Entendeu? O cara deixa a Maribel no altar. Nossa. Amo novela mexicana. E os dois fogem juntos. Os dois, então, fogem juntos e ela vai viver essa vida de riquezas junto com o Heitor. Mas o que vai acontecer aqui, gente? Por que bom desenvolvimento às vezes pode ser um desenvolvimento nenhum? Uma personagem dessa, como ela tinha um interesse romântico, o mais comum de acontecer é que ela tenha ali a redenção em algum momento, perceba que os bens materiais não são tão importantes, e que ela fique lá, então, com aquele amigo do começo que ela conheceu, que eles se amam, eles são um casalzinho, e é isso. Porém, spoilers, isso não acontece. Óbvio. O Heitor fica pobre, o Heitor fica miserável. Eu não me lembro exatamente o porquê que acontece isso, mas eu sei que ele fica pobre. O amigo dele fica rico. O amigo dele casa com a Maribel. Tô chocada. E a Ruby, ela fica pobre de novo. Ela fica na pior. Acontece alguma coisa e ela perde a perna. E eu trago isso que ela perde a perna porque a amiga dela tinha um problema na perna que ela zoava. Pelas costas, é claro. E daí a Ruby perde a perna. Ela perde a beleza dela. Ela perde tudo. Mas ela não muda. E aí? A última cena, gente, a última cena do último capítulo é ela falando com o que seria a sobrinha dela, porque a Ruby tem uma irmã, essa irmã tem uma filha, e ela está em segredo conversando com essa filha, né, com essa sobrinha dela, e o plano dela é que a sobrinha conquiste esse amigo do Heitor. E a última cena é a sobrinha dela entrando no consultório, porque ele é um médico, entrando no consultório e seduzindo o que agora é o atual noivo da Maribel. Tipo, a Ruby não... E inclusive é a mesma atriz que faz, tá? Ela faz a própria sobrinha também. Só. Então, a gente tem aqui, tipo, ela não mudou. Ela era pobre, aí ela interesseira, ela fica rica e é interesseira, ela fica pobre, perde a beleza, perde tudo que ela considerava importante e continua interesseira. Tipo, ela não aprende uma lição. Não tem redenção. Não tem redenção, ela não aprende a lição, ela é totalmente... ela termina totalmente sozinha e isolada. E também não tem desenvolvimento nenhum. A personagem não tem desenvolvimento. E é maravilhoso. Nenhum. E é maravilhoso. É isso. Inclusive, outra coisa que eu gosto muito da novela mexicana são aberturas, mas daí enfim, gente, eu não vou me estender. Mas isso foi um excelente exemplo, assim. Às vezes tem um personagem que... Nesse caso, foi um personagem que tava ali pra acabar com a história, né? Dificultar a vida de todo mundo e tal, e terminou ainda nessa. Mas, às vezes tem um personagem... E ela era a personagem principal, né? Ela dá o nome à novela. E ela é a vilã dela mesma. Às vezes o que torna um personagem legal, né, são as características, a natureza dele, como ele foi apresentado pra gente. E, muitas vezes, sim, desenvolver é estragar o personagem. Tipo, o personagem é legal. Sim. Aí você vai mudar o personagem pra quê? Todo mundo já gosta dele desse jeito, porque ele é assim, porque ele faz isso dessa maneira. Aí, sei lá, a evolução tradicional dele seria ele mudar esses comportamentos. Mas aí perdeu, né? Perdeu o brilho do personagem. Perde sentido. Eu acho que E aí eu acho que dá pra puxar pro personagem que eu escolhi, que você vai que agora a gente... Novo quadro. Novo quadro. O preferido dos hosts. Eu escolhi, retomando o tema que a gente tava comentando há 5 minutos atrás, eu escolhi um personagem que se chama Kaiden. Maravilhoso! Ele é maravilhoso. Exatamente, ele é maravilhoso.
E um dos traços de personalidade dele é que ele é extremamente egóico. Assim, o mundo gira em torno dele. Ele é fodão. Ele conquistou pra ele, tudo que ele faz é bom. Ele é um gato gordo. E ele é foda, sabe? Porque ele se acha foda. E é muito bom. E aí, é exatamente isso. Às vezes eu sinto que parece que tá rolando um desenvolvimento dele de tá abaixando um pouco a bolinha dele. De, tipo, pegaram o Kaiden e falaram, abaixa a bolinha. Só que não é isso que tá acontecendo. E isso eu acho muito incrível, porque o que parece que é um traço de personalidade ruim, que é uma ruim dele, que é tipo, vamos desenvolver ele aqui, vamos deixar ele, olha, um pouco mais... cuida dos outros, ele abaixa a bolinha, ele entende que ele já tá machucado, que ele não é tão foda assim, né? Não é isso que está mudando. O desenvolvimento dele não está sendo aí. E isso é incrível. Esse é um dos meus personagens que eu queria mencionar, porque ele é um bom personagem que, se me vendessem ele como vilão, eu aceitava. Se você ouviu os últimos episódios, a gente já falou desse webtoon aqui, mas caso você não tenha ouvido, dá uma contextualização básica. A Nai tá falando do Kaiden de Elicid. Elicid, só pra todo mundo ficar na mesma página. É meio como se tem uma pegada meio X-Men, né? Então tem o mundo, tem gente que é poderosa, tem gente que não é poderosa. Essas pessoas, teoricamente, não sabem da galera que é poderosa, eles vivem tentando esconder e tal. E eles têm as suas organizações ali pra desenvolver, pra treinar o galera que tem superpoderes. O Kaiden é uma dessas pessoas superpoderosas, só que ele é independente. Ele é tão bom que ele não quer se atrelar a ninguém, ele quer viver por conta própria, né? O objetivo dele é enfrentar o maior número de possíveis de pessoas pra provar o quanto ele é bom. Isso. Ele quer provar que ele é o melhor. É isso. Então ele não nega luta, briga com todo mundo. Se uma organização comprar briga com ele vai lá e destrói a organização. Ele é incrível. Acaba com todo mundo da organização, assim, ele acaba extinguindo aquela organização só porque sim. Até que um dia ele acaba parando no corpo de um gato gordo. E aí ele acaba morando junto com outro menino que, fazendo gancho, a Nai traz o Kaiden, eu trago o Ji-woo de Elicid, que é o protagonista da história, que passa a ser, digamos assim, o dono do Kaiden em forma de gato. Ele resgata o Kaiden quando ele tá machucado, no corpo do gato, e ele passa a cuidar dele. E aí o Kaiden, enquanto ele tá no corpo do gato, tá se recuperando, ele fica morando lá na casa do Ji-woo e de quebra ajuda ele nos treinamentos. Eu botei o Ji-woo como um desenvolvimento de personagem que eu gosto bastante, e eu acho que tanto o Ji-woo é uma peça muito importante para o desenvolvimento do Kaiden, quanto o Kaiden é uma peça muito importante para o desenvolvimento do Ji-woo, né? Então, apesar do Kaiden ele continuar egóico, ele passa a se importar com alguém por causa do Ji-woo. Então, ele nunca foi de se importar com ninguém, mas aí ele passa a se importar com o Ji-woo. E daí tem momentos em que ele pode explorar lados da personalidade dele que inicialmente a gente não via. Que era ele querendo cuidar, ele querendo ensinar, ele querendo ver uma pessoa progredir. Então antes era muito sobre ele. Hoje continua sendo sobre ele, mas também é sobre o aprendiz dele. Isso é muito legal. É incrível. E o caso do Ji-woo, o que eu acho muito legal é ver essa evolução dele construir essa personalidade de se impor mais, de se posicionar mais e tal. Ele já vem de um outro background, diferente do Kaiden, que sempre foi muito preciso, assim, e tinha muita certeza das suas habilidades. Ele cresceu escondendo. Ele cresceu com a mãe dizendo que ele não podia deixar as pessoas saberem que ele tinha poderes e tal, que isso podia ser um problema na vida dele. Então, ele tá descobrindo há pouco tempo que ele pode falar sobre isso, que tem mais gente que é que nem ele. Então, ele tá aprendendo a se soltar e tá aprendendo a ser mais confiante. Então, ele tá pegando traços do Kaiden que estão fazendo ele ter uma personalidade maravilhosa, assim. E o Ji-woo, ele é fofíssimo. Ele é assim, ó... ele é inocência em pessoa. Ele é a inocência em pessoa. E aí ele tá assim, ele é a inocência em pessoa, porém agora com autoconfiança. Exato. E pelo menos esforçado o suficiente pra caso ele não tenha autoconfiança, ele vai mesmo assim. O Ji-woo é aquela representação de tá com medo, vai com medo mesmo. Então, ele tá pegando traços do Kaiden, quando eu digo isso ele também tá entrando na mesma linha de não recusar uma luta. Todo mundo que diz, eu quero lutar com você porque eu quero ver se você é bom mesmo. Ele fala, beleza. Mesmo que ele ache que ele vai tomar um pau. E isso é muito legal. Muito legal. E ele tem zero arrogância. E ele é assim, tipo, a pessoa cai no chão e se machuca. Ai, meu Deus, ele tá machucado, vou ajudar. É muito bom. Assim.
Ele é muito fofo. Ele é a fofura em pessoa. Outra coisa que me faz gostar muito dele, assim, dos momentos dele, do Kaiden, é como ele é vislumbrado. É muito engraçado. Quando o Kaiden tá contando as histórias dele, e aí o Kaiden conta daquele jeito, botando o ego dele lá em cima e se colocando como incrível, o Ji-woo aparece, assim, no quadro com os olhos brilhantes, assim, tipo, nossa, você fez isso mesmo, você é demais. Daí o Kaiden com as mãos na cintura, assim, tipo, sim, eu sou demais. É muito bom. A dinâmica dos dois é maravilhosa. É um ping-pong muito bom, assim, dos dois, sabe? É maravilhoso. Nai, quer trazer o teu segundo? A minha segunda favorita que eu coloquei é a Ryan. Ela é do Unholy Blood. Que existem duas possíveis traduções, que é White Blood e Unholy Blood. Ela é uma personagem feminina. É um universo, nessa história desse Webtoon, contexto muito rápido, é um universo que existem vampiros e ela é uma vampira e ela esconde que ela é uma vampira porque a sociedade não aceita vampiros. E ela é o único vampiro que é puro sangue. E aí é muito bom porque como ela é puro sangue e ela não é um vampiro criado, ela é extremamente forte, os cabelos dela são brancos e ela é maravilhosa, fodástica, assim, rainha demais. E a história dela, porque eu trouxe ela, porque eu gosto muito do desenvolvimento que ela tá tendo, porque ela nunca se aceitou como vampira. Ela sempre tentou ser humana, finge que é humana. Só que coisas estão acontecendo nas histórias que ela tá literalmente falando, eu sou a vampira, dona de tudo isso aqui. Eu sou a vampira que manda em todo mundo. Só que ela não perde o coraçãozinho dela, assim, do tipo, eu só quero ir tomar uma cerveja. E é incrível. Que ela só fala, eu só quero ir tomar uma cerveja. Só que ao mesmo tempo ela tá lá, dominando a mente de todo mundo, pisando em todo mundo. E outra que eu gosto muito dela é que o jeito que ela é desenhada, ela tem cabelos brancos longos e olhos azuis, né? E pra controlar os poderes dela, ela coloca uma coroa de espinhos. E sempre, nos momentos mais épicos dela, é assim, você fala, eu tô vendo Jesus desenhado, sabe? Ela é linda. E ela usa umas jaquetas de couro, uns coturnos grandes. E aí você fala, mano, é Jesus desenhado, só que é uma mulher, sabe? E aí você fica, ai, que lindo! Eu amo ela. Eu só queria colocar porque eu gosto muito dela, eu gosto pra onde ela tá indo. A história tá chegando quase no final. Então eu tenho certeza que talvez não seja jogada no lixo o que esteja acontecendo. Maravilhoso. E pra fechar, o segundo personagem que eu trouxe é a Hyeon-ju, de The Makeup Remover. Maravilhosa! Eu falei já de The Makeup Remover aqui no podcast, e no primeiro episódio, quando a gente faz a primeira batalha ali de indicações e tal, a Mari, inclusive, chamou esse webtoon de Totalmente Demais. E aí, pequeno resumo, caso você não conheça ele, não tenha ouvido o episódio que eu comento, a gente acompanha a história da protagonista, que é uma menina que tem algumas inseguranças em relação à sua aparência, mas ela acaba sendo descoberta por um maquiador famoso que tenta trazer ela para a equipe dele para ele poder participar de um reality show, um survival show de maquiagem. E aí ele tenta convencer ela a fazer parte e tal, e ela acaba topando. E a Hyeon, na verdade, ela não é personagem principal, ela é personagem secundária, ela é competidora da personagem principal dentro desse show. E aí o lance é que ela começa com uma relação muito de rivalidade com a protagonista, porque ela queria ser a competidora desse maquiador famoso. Que escalou a nossa personagem principal. Ela foi até ele e o agente dele escolheu ela porque ela era uma blogueira famosa, porque ela tinha muitos seguidores, ela era muito bonita, todo mundo queria ela e ela queria fazer o trabalho com aquele cara. E ele recusou ela porque ele disse, eu não quero alguém que seja naturalmente bonito, que fique bonito em tudo. Eu quero alguém que tenha o rosto que eu quero para poder fazer o meu trabalho, para poder mostrar versatilidade e tal. Então ela foi rejeitada, e ela ficou muito puta que ela foi rejeitada. Ela não aceita que ela foi rejeitada. Então logo na sequência, ela fecha um acordo com a empresa que tá patrocinando esse survival show. Eles dizem, estamos precisando de uma modelo. A gente gosta de você, quer fazer parte do nosso show? E ela topa e entra na competição também. Como ela sendo maquiadora dela mesma. Ela faz tudo sozinha. Ela falou, faço tudo sozinha nessa merda. Desde o começo, isso? Meu Deus. Foi. É? Desde o começo. Eu não tava lembrada disso. Eu achei que isso fosse uma coisa que ela botou de um pedaço em diante. Não. Desde o começo ela falou, ela entrou no acordo com a empresa e falou, beleza, vocês querem que eu faça, eu
topo, mas desde que eu seja minha própria maquiadora, porque eu sei o que eu estou fazendo. Já gostei dela. E o que é legal da Rewon é que, no começo, a visão dela, como alguém que tá se gerenciando dentro da competição, ela é bem padrão, assim. Ela não traz nada de muito diferente. Ela tem popularidade, então ela consegue bastante atenção, mas o survival show de maquiagem é mais ou menos assim, ele tem rodadas, né, com temas e a galera vai se desenvolvendo conceitos dentro daquele tema. E a nossa protagonista, desde o começo, ela começa a trazer coisas muito fodas. Então, se eu não me engano, no primeiro ensaio dela, no primeiro ou no segundo, ela já corta o próprio cabelo, ela já faz um rolê com batom, assim, e uma Maquiagem imagem de tipo guerreira. maquiagem de guerreira. Ela começa a trazer temas muito fodas, assim, dentro da apresentação dela, que tem uma profundidade grande. E ela começa a observar a protagonista e outras pessoas na competição que também começam a sair da zona de conforto e trazer uns conceitos mais porrada. E ela começa a pensar, tipo, nossa, eu quero fazer isso também. Eu quero fazer essa parte também. Só que ela tem uma amarra, porque ela tá atrelada à empresa que patrocina o programa. Então, eles meio que pressionam ela a ficar presa dentro do padrão. A não sair disso. E o desenvolvimento dela é foda, porque ela começa a sair desse automático e entender a influência que ela tem nas pessoas, como influencer, como blogueira e tal. Uhum. Ela começa a querer causar uma influência mais positiva nessas pessoas. Então, ela sai da zona de conforto e começa a confrontar. Começa a afrontar dentro dos desafios, assim. Pra mim, o mais marcante, já dei spoilers, né, obviamente, mas um dos mais marcantes foi um dos últimos episódios, assim, que eles passam por uma rodada que todas as equipes têm que passar por uma live stream, e aí o dinheiro que eles arrecadam nessa live stream é o dinheiro que eles vão ter para comprar o produto, para fazer os produtos de maquiagem para fazer a rodada seguinte. Para a próxima rodada. É. Sendo que, tipo, eles têm que dar destaque para um item principal, porque o objetivo é fazer um comercial para vender esse item, né? E no caso dela é rímel. É, rímel, né? Foi muito foda, porque ela fez uma apresentação, quando ela sobe no palco, você não vê nada de muito diferente, assim, nela, né? Você fica, ela tá normal. Aí vem um feixe de luz que fica acima dela, e aí faz uma sombra nos cílios super longos que ela colocou, e aí isso faz uma sombra abaixo do olho dela, que você começa a ver as marcas dos cílios como se fossem lágrimas escorrendo, né? E aí o slogan dela para vender o rímel é que o rímel não é testado em animais, porque parece que o pessoal usa muito os cílios de coelhos para fazer teste de rímel. É, porque como eles não piscam, não molha, e é só pra ver se, tipo, tem alguma infecção nos olhos deles, sabe? Então, na apresentação dela, ela tem, tipo, orelha de coelho, ela tem isso, né? Tem alguma caracterização pra fazer referência ao coelho, e aí faz esse lance do rímel, mas das marcas. E eu acho muito foda ver esse nível de posicionamento dela, porque quando você começa a ler o Webtoon, eu vou ser bem sincera, eu não esperava isso dela. Assim, era tipo a construção dela como vilã, não como a personagem principal, ao meu ver. Que ela é quase tão boa quanto a personagem principal. Eu achei que eles fossem alimentar essa rivalidade, sabe? Que não ia ser uma coisa legal, mas é isso. Como a proposta do Webtoon era legal e o desenvolvimento estava bom, a gente aposta, né? E, putz, foi uma aposta muito certeira, porque realmente tem um desenvolvimento excelente, assim. Eu acho que, dos que eu li, é o meu desenvolvimento preferido. É a Rewon. Maravilhosa. O que eu tô gostando muito do desenvolvimento dela e que ela começa como uma pessoa muito padrão. Uma mulher muito padrão de saia, cabelos longos, maquiagem, não sai sem maquiagem na rua. Atualmente ela está andando de blusa larga, shorts, ela anda, tipo, ela varia. Ela vai entre todos esses spectrums, assim. Ela tá sem maquiagem de cabelo curto, no outro dia ela tá com uma maquiagem fodona, com cabelo longo, lindíssima, assim. Nos dois ela tá linda. E eu tô achando incrível, ela tá se desprendendo disso e as críticas que ela faz ao longo do programa. Ela, pra mim, é a personagem que na história carrega as críticas sociais que a história faz. Que ela é a pessoa que percebe do tipo, putz, estão sexualizando uma criança. Ela é uma idol, mas estão sexualizando ela, tem 12 anos, essa menina. Acham que eu sou uma boneca. Sendo que a personagem tá vivendo os conflitos, a personagem principal tá vivendo os conflitos emocionais que ela tem, que eu acho que também são super válidos. Mas a Rewon que tá carregando nas costas essas críticas que o Webtoon faz. Isso eu acho muito bom, importante
dessa personagem. Por isso que eu tô gostando muito dela. Porque a personagem principal tem as coisas dela, mas tudo bem. Ela trazia bem essa questão das críticas no começo, e eu acredito no comeback por parte da personagem principal. Ele vai vir pesado, assim, ela vai trazer forte. Quando vai vir bem. Vai vir bem. E no caso da Ryo-On, ela é aquele desenvolvimento gradual, é aquele que você comentou, Naya, até, é aquele que um dia você para, tipo, e aí você lembra e, nossa, olha a mudança, você pega os 2 pontos, assim, o inicial e o final, e você fala, meu, você tá me dando um orgulho, assim, olha tudo que você caminhou. Porque é muito natural, faz muito sentido, você não questiona as decisões dela em nenhum momento, nada, não tem um ponto sem nó, é perfeito. E The Makeup Removal, totalmente demais. É um webtoon totalmente demais, gente. Sem tirar nem pôr, assim, é maravilhoso. E é isso, gente. Chegamos no fim do episódio. Mas lembrando, o assunto ele não precisa acabar aqui. Nunca precisa acabar aqui. A gente tá deixando na descrição os nossos perfis na rede social. Tanto os nossos pessoais, quanto os do @falardewebtoon, o nosso Insta e o nosso Twitter. Dá uma olhada lá, dá uma interagida. A gente tá gerando bastante conteúdo legal sobre o Webtoons, falando das adaptações dos Webtoons e de vários outros assuntos. Então você pode interagir com a gente por lá. E compartilha com a gente também quais são os seus desenvolvimentos de personagem preferidos dentro do universo dos Webtoons. E claro, se você quiser falar de alguém de fora, pode trazer também. Você tem um desenvolvimento de personagem pior do que o Kanayana trouxe aqui? A gente quer ouvir também. Compartilha com a gente, tá? Muito obrigado pela audiência de hoje. A gente se vê no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau! Até!